boa tarde, bom dia ou boa noite, vai depender da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Gostaria de falar sobre fibromialgia e preconceito. As pessoas que estão sofrendo, como eu, que tem fibromialgia e outras coisas, outras comorbidades, uma das coisas que mais dificultam a vida delas, a minha vida, é o preconceito. O que é preconceito, né? Então, preconceito normalmente é algo que a gente acha que sabe, ou a gente presume que sabe, antes de ter conhecimento, o real conhecimento, antes de investigar sobre o assunto, antes de ouvir a pessoa, o outro, que é alvo do preconceito. Então, por que é tão importante falar sobre isso? Porque a gente já vive uma questão muito forte relacionada ao preconceito e os estigmas voltados para as pessoas que têm problemas de saúde mental. E aí, imagine que uma pessoa com fibromialgia, que também tem depressão e transtorno de ansiedade, é óbvio que nem todo mundo tem, só deixar bem claro aqui, nem todo mundo tem depressão e ansiedade. Tem pessoas que têm fibromialgia e não necessariamente têm depressão e ansiedade. Mas, eu acho que uma boa parte das pessoas, elas sofrem preconceito duplamente. Então, nos ambientes de trabalho, imagine como é que não é. A pessoa falta, ela o tempo todo está nos médicos, o tempo todo ela está dando atestado, o tempo todo ela está justificando uma falta, o tempo todo ela está reclamando de alguma coisa. O que acontece? Você, quando, dependendo do ambiente que você está, você fica muito mais sensível. E automaticamente você termina meio que ficando desanimada, né? Dependendo do ambiente, então, isso é um problema muito mais sério. Porque tem lugares que as pessoas realmente não se respeitam. E aí isso pode virar um outro problema, porque se você vê alguém em sofrimento no ambiente de trabalho, o ideal é você aconselhar a pessoa a buscar ajuda. E quando a pessoa já demonstra que está buscando ajuda, o mais importante é a pessoa ser acolhida, né? Não, a gente não colocar mais um peso em cima dessa pessoa. Mas infelizmente no mundo real muitas vezes não é assim. Eu acredito que na maioria das vezes. Então o que acontece? Quando eu comecei a pesquisar sobre a fibromialgia, eu chegava nos médicos e eu percebia o desdém de alguns. Em outros casos eu via que eles sabiam inclusive dos riscos, dos problemas que eu estava enfrentando, mas eu não sentia o desejo realmente de me ajudar, sabe? De se preocupar comigo. Teve até um médico que falou o seguinte: eu estou sabendo aí que tem algumas pessoas que estão sendo maltratadas nos pronto-socorros, algumas pessoas estão perdendo os empregos por conta da fibromialgia. E mesmo assim, esse médico específico, ele nunca quis me dar um relatório médico para eu provar que eu tinha fibromialgia. Ele nunca me deu. Exatamente porque muitos médicos, eles tinham o receio de que eu fosse me encostar. É assim que eles utilizam, né? Tipo, me afastar do trabalho. E eu sempre dizia que não tinha esse interesse, porque eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de produzir, eu gosto de me manter ativa. Mas mesmo assim, eu era discriminada. Eu vi de um médico: vocês precisam, você que tem fibromialgia, você precisa se manter alerta. E você que tem fibromialgia, você precisa se desfocar da dor. Porque se você focar na dor é pior. Então eu via certas coisas presumindo que eu estava com a intenção de me afastar do trabalho. E nunca foi verdade isso.
Eu já ouvi coisas do tipo que eu era preguiçosa por não conseguir fazer algumas atividades em determinados lugares, as atividades diárias. E o que acontece é o seguinte, é que a pessoa com fibromialgia ela não consegue fazer nada dentro de casa. É óbvio que quando a gente está com uma dor moderada, a gente consegue lavar uns pratos. Faxina nem pensar, nada que requer muita força. E quando está na crise, a gente consegue malmente escovar os dentes. Lavar o cabelo é quase que impossível. Para as mulheres isso deve ser muito difícil, né? Vocês podem imaginar como é difícil. Então, a falta de conhecimento faz com que as pessoas comecem também a dar receitas prontas, como eu já falei no outro vídeo. E aí o que acontece? Isso não soa muito bem para quem ouve, para quem já está calejado de ouvir tanta coisa, de passar por mentirosa, de passar por estar enganando, estar inventando doença, que é coisa da cabeça. É muito difícil isso. E aí quando a pessoa também, as pessoas também, elas reproduzem algo que não tem nada a ver com a que realmente é fibromialgia, isso piora a situação. É óbvio que eu estou falando tudo isso dando desconto porque existem muitas informações enganosas, muitas informações que não são verdadeiras. Nas redes sociais, na mídia, existem profissionais que vendem curas milagrosas, dizendo que vai curar, que tem tratamento, pode ser resolvido, e não é verdade. Por enquanto, pelo menos, não é verdade. É óbvio que, de repente, tem aquelas pessoas que elas conseguem uma melhor qualidade de vida. Isso é outra história. Como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, e de repente a pessoa consiga viver do jeito que vive com dor, mas ao mesmo tempo essas dores não paralisam elas e elas conseguem produzir, trabalhar, fazer as coisas dela diariamente. E não existem os gatilhos da dor, não existem os gatilhos que causam as crises da forma que existem na vida de outras pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha num ambiente tranquilo, ela gosta do que faz, enfim, essas coisas ajudam muito. Mas se a pessoa trabalha em outro ambiente, é mais difícil. Se as pessoas têm pessoas que sofrem com os próprios familiares, que negam a doença, né? Pessoas que ouvem várias coisas horríveis dos próprios familiares. Eu vi um documentário da TV Senado e no documentário uma mulher chorava dizendo que o marido não entendia o que ela estava passando. O marido não compreendia ela. Em outro depoimento, a mulher disse que foi abandonada pelo marido. Eu já ouvi de uma mulher que a filha dela não entendia o que ela estava passando, que era frescura. Então isso é um tipo de preconceito e discriminação. E que muitas vezes as pessoas elas não percebem o quanto que isso causa uma dor muito maior do que a própria dor, do que os próprios sintomas de quem sofre, de quem vive com a fibromialgia. Então, o meu sonho mais profundo é que a gente possa saber mais informações sobre fibromialgia, ter mais conhecimento. E se de alguma forma a informação não chegar a todas as pessoas, mas que essas pessoas que não têm conhecimento, não sabem nada sobre o assunto, não precisa falar muita coisa, né? Não precisa dar soluções. Porque o que mais uma pessoa com fibromialgia quer é alguma solução para os problemas, para as dores, para os sintomas que elas sofrem. Então eu queria deixar esse apelo aqui. A gente precisa encorajar uns aos outros a olhar o outro como o próximo, que a palavra de Deus fala. A pessoa que ajudou lá, né? O bom samaritano. Independente de qualquer coisa, ele ajudou.
E naquele momento ele não sabia o que tinha acontecido com a pessoa que estava lá jogada na rua. Ele não sabia. Muitos de nós a gente quer saber o porquê das coisas ao invés de acolher. Então eu queria muito deixar esse encorajamento aqui, esse pedido, essa súplica. Muitas pessoas já estão no fundo do poço. E a forma que elas são tratadas faz com que elas desçam mais ao poço, desçam mais ao fundo do poço. Eu acredito que isso não é algo que agrada a Deus, né? Eu acredito que também muita gente não gostaria de fazer isso. Eu prefiro acreditar que muita gente quer realmente ajudar, quer encorajar. E tem aquelas pessoas que não estão nem aí, mas é outra história. E a gente não pode obrigar ninguém a pensar igual a todo mundo. Mas eu prefiro ver as coisas pelo lado bom, de que tem pessoas que querem falar, tem pessoas que querem pronunciar, expressar palavras que tragam algum tipo de conforto, de consolo, não palavras que vão destruir ou deixar a pessoa pior. Então é isso. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.